Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, indiferente do horário que você estiver acompanhando mais um podcast do Diário de Vacaria, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. É um prazer ter a sua audiência acompanhando o nosso trabalho aqui no Diário de Vacaria. Hoje estamos recebendo aqui no estúdio uma pessoa que está muito à frente do nosso tempo, ela que já pensou no futuro das crianças e vamos falar muito mais sobre isso. Ponciana Soldateri, e seja muito bem-vinda. Obrigada, Lucas. Eu agradeço essa oportunidade. É sempre bom falar sobre o desenvolvimento da educação, né, tecnológica e digital, porque o futuro está aí. Sabe que, gente, eu acabei não falando, mas vou me corrigir agora. A Ponciana, ela é gestora da Código Kid, unidade aqui de Vacaria, e ela, na verdade, acabou sendo uma precursora do ponto de vista de trazer, né, desde os primeiros anos das crianças ali, a oportunidade de se familiarizar, é isso, com o lado mais, digamos assim, mais da programação, mais do lado de um conhecimento mais, digamos que assim, mais importante já naqueles primeiros anos que a criança começa a se desenvolver. É isso mesmo? Isso mesmo. A Código Kid atende crianças a partir de 7 anos, porque qual que é a ideia? É já familiarizar desde cedo com a tecnologia de forma positiva. Não é pelo excesso de telas, não é pelo excesso de jogos, e sim para que ela possa usar a criatividade para formar um jogo, produzir um robô, fazer um projeto e fazer o raciocínio lógico para essa programação desse projeto. Que bacana, sabe que tu acabou levantando uma bola, fazendo uma escada, como a gente costuma dizer, que é a questão das telas. Mas eu acho que ela são questões que acabam, né, na verdade, assim, ficando em lados distintos, né? Porque o momento que a criança está ali é um momento de formação dela, né? Diferente daquele momento, às vezes, que a criança fica por horas e horas lá assistindo vídeos intermináveis do YouTube. É um processo completamente diferente, né? Exatamente. A nossa ideia é realmente fazer com que ela aprenda e pense pela questão lógica da programação. Um jogo, ela pode passar o dia todo jogando, mas a nossa ideia é fazer com que ela que estimule como aquele jogo é criado, o que aquele jogo precisa para fazer aquele bonequinho andar, para chutar aquela bola. Então, ali conosco, ela inicia desde sempre o básico da programação até chegar naquela linguagem mais avançada que ela vai utilizar também no futuro. Sabe, Luciana, enquanto eu estava falando sobre isso, eu estava fazendo uma reflexão. Claro que o tempo vai passando depressa, mas antigamente eu me lembro assim, minha avó, por exemplo, ela insistia muito que a gente fazia curso de datilografia, né? E a gente ia avançando numa escala tão grande, né, que na verdade o ato de digitar, ele hoje nesse momento ele já está meio que intrínseco. As crianças já estão desde de novas, né? Minha filha tem 4 anos, 5 anos, ela está no celular, já digita rapidinho, já vai vendo, e agora a gente está proporcionando para as crianças, né, a possibilidade de elas se desenvolverem num ambiente onde elas estão tendo um raciocínio lógico mais, uma oportunidade mais criativa. É isso, né? Exatamente. Toda programação requer muita criatividade e muito raciocínio. Além disso, também há aqueles momentos de frustração. Eu imagino fazer uma programação, colocar em prática e na hora não dá certo. Então, ela tem que lidar também com essa frustração e buscar a solução para esse problema. O que eu preciso mudar nessa programação para que o jogo, por exemplo, funcione como eu imaginei. Então, são desafios que todos nós temos e a criança inicia já desde de 7 anos, ou alfabetizados que a gente aceita lá, a fazer esse processo todo. Sabe que eu fiquei pensando assim... o que te leva, quando tu pensou na Código Kid, o que te despertou assim para dizer assim, poxa, isso é uma coisa que é importante eu levar para Vacaria? O que te chamou a atenção assim? Então, eu sou mãe de 2 meninos também, morei por 10 anos em São Paulo e retornamos à Vacaria buscando o quê? Qualidade de vida. Mas sem deixar que os recursos que tínhamos lá prejudicassem o desenvolvimento deles. Nesse meio tempo, a escola do meu filho proporcionou cursos de robótica. E aí veio a pandemia. E ele fazia aulas online durante a pandemia. E aquilo me despertou a necessidade da criança estar envolvida nesse processo.
Porque teve um determinado momento que ele estava lá com um chipzinho, andando ao redor da mesa, e eu perguntei, o que você está fazendo? Estou contando quantos passos eu vou dar em 30 segundos. Toda essa programação ele próprio tinha feito. E aí eu fiquei com aquilo, eu digo, tá aí um nicho de mercado que a gente não tem em Vacaria, e por que não trazer? Se foi a cidade que a gente optou por criar nossos filhos, por que não investir nisso e proporcionar para todas as crianças essa oportunidade? Que interessante, sabe que a partir do momento que chega uma oportunidade como essa, o que mais eu acredito que deva ter sido assim um primeiro momento, né? Porque quanto tempo faz que tem a Código Kid aqui em Vacaria? O Código Kid completou 2 anos em janeiro. Então, nesses 2 anos, eu acho que além da questão de tu organizar a estrutura, colocar computadores, colocar equipe, colocar, enfim, tudo que é necessário, né, mais na parte mais física do processo, eu vejo que também existem alguns desafios culturais e comerciais, né, para ser quebrados assim numa barreira numa cidade que a programação infantil ainda não é uma realidade tão comum, né, porque a criança ela não recebe tantos estímulos, às vezes até pela questão da falta de espaço que estimule ela, né? Exatamente. A gente percebeu num primeiro momento um interesse bem grande da comunidade, mas ao mesmo tempo por ser tão inovador, criou um impacto, foi muito impactante para alguns, sem entender muito bem o projeto. Então, o que a gente faz? A gente leva a criança até a escola e os pais, e aí faz toda uma educação para eles perceberem realmente a importância que é uma educação tecnológica. Hoje em dia, se tu tem uma aptidão especial, por exemplo, assim, eu sou programador. Ontem eu falava com um programador, ele estava me dizendo assim, Lucas, a gente tem até um visto diferente porque a gente tem uma habilidade específica, né? E o inglês que tu falava, né, ele meio que está ficando meio que já, olha, precisa falar inglês, mas tu também tem que aprender a programação, né? Exatamente, até porque a programação requer muito conhecimento em inglês. E isso vai se somando, né? Porque a partir do momento que a criança... Nós comentávamos o caso de uma amiga, né, aqui de Vacaria, que tem filhos morando fora. Então, ela teve a capacidade, né? A condição, né, de colocar o filho em momentos, né, de idiomas diferentes. E acabaram que a gente encontra hoje as crianças falando inglês, falando italiano, falando português. E a gente vê que eles já ficaram até nativos. E nesse momento... Quando essa criança de 7 anos começa a ser estimulada, eu acho que ela também vai para essa direção, né? Sem dúvida, porque estimulando a parte de raciocínio lógico e a de criação, a gente sabe, a internet está aí para colaborar. Os meus filhos assistem tutoriais e aí quando eu vejo eles estão desenvolvendo um projeto totalmente inovador dentro daquelas condições deles. Então, a nossa ideia é justamente essa, fazer com que a criança aprenda a programar e desenvolva seus próprios projetos inovadores. Quem sabe daqui uns dias teremos alguém de Vacaria participando de competições de robótica ou fazendo programações de grandes empresas multinacionais. A criança que ela está sendo estimulada nesse primeiro momento, ela começa a crescer e se desenvolver formando outros relacionamentos, né? Ela começa, às vezes, a falar com um coleguinha que é programador, acaba sendo estimulada e tem um ponto, né, que nesse processo que, quando a gente falou agora, tu falou-se de tu encontrar no YouTube, né, por exemplo, o YouTube e outros canais, né, oportunidades para te desenvolver. Quando tu tem a chance de seguir um roteiro, um método, eu acho que isso acaba sendo até mais... digamos assim, mais construtivo. E o que eu queria saber era, dentro do processo lá da Código Kid, como que vocês estão fazendo para que a criança se desenvolva? Ela monta um roteiro? Como que a cada idade tem uma sequência, né, de aprendizado? Porque ela precisa seguir uma escadinha, né? Sim, na verdade, a gente utiliza a plataforma que a gente fala que é gamificada. Cada aluno tem o seu computador e assiste a aula no seu computador com a ajuda da nossa instrutora. Então, por exemplo, o curso de robótica, ele dá toda a parte teórica. Por exemplo, hoje eu vou montar uma turbina
de usina eólica. Então, antes dele chegar no desenvolvimento do projeto, ele vai aprender toda a parte da física, o que gera a turbina, o que precisa do vento, fazer todo esse entendimento. Daí já vai desenvolver a habilidade de física, química, e aí vai fazer a montagem do projeto. Aí a montagem, daí precisa da metodologia, seguir aqueles passos para fazer a montagem do projeto, para então fazer a programação. Então, na verdade, vem uma formação que começa desde o fato que, no início, ele segue, então, um processo de gamificação. Acho que tem muita gente que talvez não saiba, né, essa expressão, mas hoje em dia a gamificação ela está por tudo que é lugar, né? Às vezes, eu vou no posto de combustível lá, tu abastece e já diz, ganhou tantos pontos. Isso não deixa de ser, um processo de gamificação, né? Sim, porque é o virtual como o presencial, né? E aí tem toda a nossa metodologia também utiliza a parte escrita e também falada. Então, a criança lê e ouve. Então, é duas informações que ela recebe simultaneamente para auxiliar na aprendizagem. E dentro desse processo, assim, dos 2 anos da Código Kid, como que tu desenhou a questão de parcerias, envolvimento da comunidade? Como que os empresários, as escolas, enfim, podem contribuir, por exemplo, para o crescimento dessa iniciativa? Então, a gente procurou todas as escolas municipais, estaduais, a gente fez toda uma apresentação da nossa escola e oferecendo aos alunos, de acordo com a faixa etária, o melhor curso. Porque a Código Kid, ela tem Kid no nome, mas ela não é só Kid. Ela é para todas as idades. A gente tem curso básico de informática, a gente tem curso de analista de marketing, tem diversos cursos dentro dessa plataforma gamificada que pode desenvolver desde o jovem até o idoso. Por exemplo, para o idoso a gente tem o curso de redes sociais, para ele aprender a trabalhar redes sociais, a entrar num aplicativo de banco. Então, a gente tem todo esse cardápio de cursos que a gente fala. A tecnologia, ela chega, né, como se fosse um tsunami ali, né? E às vezes as pessoas de casa, coisa muito comum, né? Às vezes nossos pais, nossos avós, né, estão ali pedindo para o neto, para o sobrinho, né, como que faz para ver um e-mail, como faz para usar o WhatsApp. E isso é uma das coisas que até é interessante tu ter falado sobre isso. Eu não conhecia esse lado da Código Kids, que tem a oportunidade de permitir que muitas pessoas que estão nos acompanhando nesse momento, possam entrar em contato para justamente, às vezes, ter um acompanhamento. Porque às vezes a pessoa não tem, né, esse conhecimento, não quer, eu sei isso, acontece, muitas vozes às vezes dizem isso, né? Pô, eu não quero incomodar ninguém, mas eu quero aprender também, né? E nem depender, né? Eu quero continuar com a minha independência, só que chega, às vezes, o celular vira um monstro, né? E aí, a tecnologia faz isso, e é uma forma de inclusão digital que tu proporciona para nós agora, falando um pouco mais sobre isso, representa, eu acho que até uma questão assim, do futuro da própria educação tecnológica, né? Que ela é inclusiva, ela está disponível, né? E a gente tem que ver isso. Como que tu imagina isso no longo prazo? Assim? O que vem pela frente? Então, eu acho que todo mundo conscientizando dessa importância que é a tecnologia hoje já faz parte das nossas vidas. A inteligência digital artificial já é uma realidade. Então, a gente tem que moldar a nossa vida a isso. Então, eu acredito que desenvolvendo habilidades na área da cognitiva, criatividade e também de forma sempre positiva, né? A gente vai conseguir fazer a diferença. Tem algum ponto importante que tu gostaria de falar também, Poiciana, em relação a essa questão tecnológica, a questão da própria Código Kid, para a gente poder levar para as pessoas, inclusive para um pai e para uma mãe, porque a gente está gravando agora aqui esse podcast justamente na semana que estão começando as aulas, né? Uhum. E muitas vezes tem pais que estão tendo os filhos na escola pela manhã, e tem, às vezes, o contraturno livre. Ou os pais que vão, né? No nosso caso, por exemplo, à tarde, as crianças estão na escola, mas ficam com a parte da manhã, né? Como que encaixa isso tudo aí? Então, a Código Kid tem também a facilidade de trabalhar com agendamento de horários. A gente não trabalha com turmas fechadas.
Então, o pai tem total liberdade e possibilidade de encaixar a agenda do filho conforme for melhor para ele. Aquele horário que ele combinar, ele terá o computador disponível para a criança. Eu acho que também uma coisa que a gente poderia estimular é as empresas também, né? A proporcionarem para os próprios colaboradores que as crianças tenham acesso a isso, né? Tanto as crianças como os próprios colaboradores. Porque a gente tem cursos de Excel, de Word, as ferramentas básicas da Microsoft. É até uma forma de incentivar o próprio profissional a estar buscando, né? A trabalhar um curso em company, né? Também. É uma oportunidade, sempre né? aberto a parcerias. A parcerias. Bom, gente, Ponciano, eu queria te agradecer pela oportunidade que tu nos deu de ampliar um pouco mais, de a gente falar um pouco sobre a Código Kid, mas também falar sobre a importância que a gente tem de ver a tecnologia, de ver a formação na área da inovação desde os primeiros anos. Aí tu está falando a partir dos 7 anos, né? Isso faz toda a diferença para nós e gostaríamos muito que os pais que têm interesse, que entrassem em contato, justamente para que cada vez mais a gente consiga olhar para uma profissão que é a profissão não do futuro, né, pessoal, mas a profissão do presente. Né? Não é algo distante, mas hoje em dia ter uma pessoa que tem a habilidade de programar, a habilidade de ter um raciocínio, né, muito voltado para o lado da inovação, da criatividade, isso com certeza faz toda a diferença. O que eu falo sempre, Lucas, é que a gente fala lá na escola que hoje em dia ou você domina a tecnologia ou será dominado por ela. Então, é a gente que tem que buscar esse conhecimento para não ser dominado. Com certeza. Muito obrigado, Ponciana, pessoal que está acompanhando a gente de casa. Espero que vocês realmente tenham conhecido um pouco mais da Código Kid. É uma escola aqui que está aqui em Vacaria, mas é claro que ela está presente no Brasil inteiro, né, Ponciana? Ela é a maior escola de tecnologia do Brasil. São mais de 170 unidades. Que bacana. Então, gente, 170 unidades, está aqui em Vacaria. Importante a gente ter essa conversa. Você que tem um filho aí que esteja interessado em entrar nessa área, a oportunidade é acessível, está disponível aqui em Vacaria, é só entrar em contato. Esse era o nosso podcast de hoje, um podcast que traz um pouquinho mais sobre programação, lembrando que é um caminho que está disponível para todos vocês. Valeu, pessoal, seguimos aqui no Diário de Vacaria fazendo os registros que importam para a nossa cidade. Até mais, gente.